Quando o mal te aparecer, oh, não vais entristecer. Clama a Deus em oração e receberás poder. Se o mal te atacar, continua a suplicar. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que te pode libertar. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que te pode libertar. Oh, não queiras duvidar do poder do Salvador. Se clamares te ouvirá tua voz e tua dor. Se tu nunca vacilares, clama, pois em oração. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que jamais será em vão. O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, que jamais será em vão. Meus amados e queridos irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, pela graça do Senhor, estamos chegando aqui mais esse dia para continuarmos a nossa caminhada pela Palavra de Deus. Estamos lendo o Evangelho de Mateus e a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 21. Se você puder e onde você estiver, abra a sua Bíblia para juntos lermos a palavra do Senhor. Se você não pode ler, ouça com toda a sua atenção. Deus falará com certeza ao seu coração. Amém? Louvado seja o Senhor. Grandioso para mim é Jesus o Salvador. Sua graça não tem fim, com seu divinal fulgor. Sua graça me estender, dando a minha salvação. Gozo, paz e alegria, eu desfrutarei um dia na celestial mansão. Gozo, paz e alegria, eu desfrutarei um dia na celestial mansão. O seu nome é perdão. Leamos então, meus amados irmãos, a palavra do nosso Deus nesse dia, Mateus capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Verso 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Verso 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz. Verso 5. Dizei à filha de Sião:
Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Verso 6. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Verso 8. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Verso 9. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Verso 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Verso 11. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Verso 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 13. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Verso 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Verso 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Verso 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Verso 20. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Verso 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Verso 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Verso 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Verso 24. E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, donde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não crestes? Verso 26. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Verso 27. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Verso 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Verso 29. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Verso 30.
E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Verso 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Verso 33. Ouvi então outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Verso 34. E, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Verso 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Verso 36. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Verso 37. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Verso 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Verso 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Verso 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Verso 41. Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Verso 42. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Verso 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Verso 44. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Verso 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Verso 46. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será.
Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, como remos na mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve o credo, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remos na mão, e navega com fé em Jesus. Maravilha de Deus, meus queridos e amados irmãos, este é o programa Vivendo a Palavra, uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. Estamos aqui na web rádio, na JF Gospel, todos os dias, do meio-dia e 30 às 13 horas. Deus abençoe cada um de vocês, amados irmãos, que têm nos ajudado divulgando essa programação. E Deus abençoe você que está sempre se empenhando em trazer mais e mais pessoas para o grupo Vivendo a Palavra. Você que tem se empenhado em nos ajudar a alcançar mais e mais vidas para ouvirem a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Nós terminamos então a leitura de Mateus capítulo 21. Para a nossa meditação de hoje, eu quero reler com os irmãos os versos 18 e 19, que nos dizem assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Cheios de vícios, carregando a minha dor. Hoje por Cristo sei que fui chamado. Muito obrigado, meu bom Salvador. Quem diria que minha vida ia se modificar? Meus amados irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, quero destacar neste capítulo o episódio de Jesus e a figueira. Jesus, tendo fome, dirigiu-se a uma figueira a fim de achar algum fruto, porém, nela só havia folhas. Jesus então declara uma palavra de juízo à figueira: Nunca mais nasça fruto de ti. A árvore secou-se então imediatamente. Grande parte dos comentadores bíblicos entende que o que o Senhor Jesus fez foi um ato simbólico e profético. A figueira é um símbolo de Israel. Até aquele momento, Israel, de modo geral, nunca dera prazer ou frutos para Deus, obedecendo aos seus mandamentos e vivendo em temor a Ele. Pelo contrário, quando lemos a história de Israel, no Velho Testamento, vemos que foi marcada pela rebeldia para com Deus, praticando a idolatria, violência, injustiça social, resistência aos profetas do Senhor e assim por diante.
E o ápice da rebeldia de Israel seria a sua rejeição do Messias que Deus enviara, o Senhor Jesus. Assim, meus amados irmãos, como a figueira que secou-se, Israel também se secaria como nação. Cerca de 40 anos após terem rejeitado a Cristo, a nação foi destruída completamente pelos romanos e os judeus foram espalhados pelo mundo, ficando sem pátria até o ano de 1948 da nossa era. Amados irmãos, aprendamos a lição. Deus procura frutos em nossa vida. Muitos de nós estamos como a figueira que Jesus amaldiçoou. Só temos folhas. Folhas falam de um cristianismo só de aparência, sem essência. Amados irmãos, não podemos ser crentes só de aparência. Temos de produzir frutos para Deus. Frutos, na Bíblia, dizem respeito a tudo que fazemos para a glória de Deus, para o crescimento do reino dele e também para abençoar o nosso próximo. De formas que trabalhar para o crescimento do reino de Deus e ajudar o necessitado, abençoar os outros sem querer se autopromover ou ser visto, são exemplos de frutos que podemos e devemos produzir. Viver de forma correta perante Deus e os homens, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, também é fruto que Deus espera encontrar em nós. Queridos irmãos, que o Senhor não ache em nós apenas folhas, que o nosso cristianismo não seja só de faz de conta, só de aparência, porque é assim que muitos dos cristãos vivem nos dias atuais. Vão e vêm da casa de Deus, mas não ganham uma alma sequer para Jesus, não participam dos trabalhos da igreja, não se importam em abençoar os outros, socorrer o carente, o necessitado, não se envolvem na verdade com o reino de Deus. São como aquela figueira que tinha apenas folhas, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós produzamos sempre bons frutos, frutos que venham glorificar o Senhor e abençoar o nosso semelhante. Medite, querido irmão, nessa palavra. Deus abençoe você. Jesus morreu para não deixar o homem se perder. O seu sangue ele verteu para não deixar minha alma perecer. Na dura cruz seu corpo entregou em libação por mim, vil pecador. Que amor, oh, quanto sofreu Jesus quando pra me salvar morreu na rude cruz. Querido Pai Celestial, nós louvamos a Ti, Senhor, por mais esse capítulo da Tua Palavra e por esse ensinamento precioso que nós podemos aprender. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacita a produzir frutos. Ó Deus, desperta o Teu filho e a Tua filha, Senhor, que tem sido como aquela figueira, apenas folhas, apenas aparência, mas que não tem frutos, Senhor, para o Teu deleite, ó Pai.
Senhor, nos capacita pelo Teu Espírito Santo, para que cada dia, Senhor, nós possamos produzir mais e mais frutos para a glória e honra do nome de Jesus. É o que te suplicamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final da nossa programação desse dia. Deus abençoe muito a sua vida. Você que caminha conosco, você está sempre nos fazendo companhia e também nos ajudando a alcançar mais corações. Deus abençoe você. Espero você amanhã para juntos lermos Mateus capítulo 22. Deixo aqui o meu abraço e até amanhã, na santa paz do Senhor Jesus. Somos mensageiros do Senhor.